Olha só esse dado. O Brasil já registra mais de 160 mil casos de estupros de crianças e adolescentes em 3 anos. Ramon Araújo está comigo e conta os detalhes. Pois não, Ramon? Bom dia, meu filho. Bem-vindo. Tribuna Livre. Muito bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna Livre. Nós trazemos esses dados, de maneira muito triste nessa manhã de quarta-feira, principalmente porque são dados bastante alarmantes. Foi um estudo feito, justamente a segunda edição do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, que é feita justamente aí em parceria entre a Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses dados trouxeram justamente essa informação de que já mais de 164 mil casos foram registrados no Brasil entre os anos de 2021 e 2023, com margem ainda para que esse número possa ser ainda maior do que isso, já que alguns estados como Acre, Bahia e Pernambuco, no momento em que esses relatórios foram feitos, não passaram todos os dados suficientes, além da questão da subnotificação, que é também aqueles casos que não são registrados pela Polícia Civil, que são justamente cerca de mais ou menos aí 8,5% desses dados acabam não sendo reportados pelas autoridades públicas. Então é uma margem que ainda pode ser muito maior. Esse número de 164 mil, de mais de 164 mil casos de estupro contra crianças e adolescentes, ela pode ser muito maior, já que 8,5% desses casos acabam não sendo reportados. Outros dados que também foram divulgados foi justamente a quantidade de casos que foram registrados por cada um desses anos. Em 2021, nós tivemos cerca de 46.863 casos. No ano seguinte, já houve um aumento considerável, quase 10 mil casos a mais, 53.906 casos em 2022. E vejam só, mais de 10 mil casos registrados em 2023, que foram cerca de 63.430 casos registrados no ano de 2023. A gente percebe uma crescente nesses últimos 3 anos. E aí os próprios dados divulgados acabam não tendo condição de você fazer o comparativo, por exemplo, com a primeira edição desse panorama que foi feito, justamente porque houve algumas questões que não foram enquadradas da mesma forma que nessa segunda edição, para que esses dados fossem levantados. Então não teria como a gente fazer um primeiro comparativo entre os anos ali que aconteceram, os anos anteriores, foi 2020, 2019, 2018, até porque justamente houve essa diferença na forma de levantar esses dados. Esses números que esse panorama conseguiu também trazer, justamente faz um perfil da vítima, de como seria as vítimas, geralmente a sua grande maioria, nesses casos de estupro de crianças e adolescentes no nosso país. A grande maioria, infelizmente, trazemos esses dados, são justamente crianças do sexo feminino. Cerca de 87,3% dos registros desses casos são justamente de mulheres. E infelizmente são justamente numa faixa etária de idade onde a criança está passando pela fase de puberdade, que é justamente entre os 10 e 14 anos, são a grande maioria dessas vítimas, E aí também um outro dado que também foi possível notar é que cerca de 52,8% dessas vítimas femininas são também são de pele negra, São crianças negras, ou seja, existe um perfil traçado geralmente pelo agressor, que é justamente crianças do sexo feminino entre 10 e 14 anos que são de pele negra. Isso também reforça muito também a questão do próprio cenário em que esses fatos acabam acontecendo em sua maior quantidade e geralmente são registrados, que são geralmente em famílias pobres, Nós sabemos que no nosso país a grande maioria da população de baixa renda são pessoas da pele negra, E a maioria desses casos de estupro acabam sendo registrados dentro dessas famílias que têm uma renda per capita mais baixa. Porém, isso não anula de forma alguma, e é importante a gente sempre lembrar isso, Bruno, que nas famílias que têm um poder aquisitivo maior, esses casos também aconteçam, Isso é um fato, até porque geralmente quando acontece também pessoas, famílias
que são famílias mais ricas, acaba que muitas vezes esses casos de estupro são, de certa forma, ofuscados, que a família não quer expor esse tipo de situação. Então, geralmente, muitas vezes também esses casos podem acontecer também nas famílias ricas, mas muitas vezes eles não são registrados. Como eu já falei, cerca de 8,4% dos casos que acontecem, eles não têm um registro oficial. Então, é um outro dado que também nos traz um alerta do quanto essa violência tem crescido no nosso país, tem assustado principalmente com esse crescimento exorbitante nos últimos 3 anos, que é realmente impossível a gente não ter um olhar mais atento para isso e, claro, sempre fazer a cobrança, né, para que as autoridades elas possam ter medidas mais rigorosas com esse tipo de situação, até porque cerca de mais de 164 mil crianças e adolescentes tiveram suas vidas destruídas no nosso país, muito mais do que isso, de famílias também foram destruídas por conta de atitudes como essa, de ações como essas que são realmente terríveis, que a gente lamenta e a gente espera e torce para que a violência no nosso país diminua e que a pureza, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, elas possam ser conservadas, principalmente mediante aos dias que nós vivemos, Bruno, que realmente são complicados, né? A gente vê esse aumento e realmente nos assusta mesmo até as nossas próprias crianças, né, de deslumbrarem um futuro melhor. Eu volto contigo. Obrigado pela tua participação, Ramon. São 6h47 agora, 6h47. Vê aí, Braninho, 6h